professores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Química para o 9º ano. Na aula de hoje nós iremos trabalhar o módulo 8 em uma aula única. Nós iremos estudar os fatores que alteram a rapidez das reações químicas. Para que eu faça com que uma reação aconteça de uma forma mais rápida e com qualidade, eu preciso alterar a velocidade das colisões das suas partículas. Eu preciso lembrar dos estados físicos da matéria. Quando tem um sólido, ele tem as suas partículas completamente unidas. Então, para eu aumentar a velocidade de colisão entre elas, o grau de colisão dá um pouquinho mais de trabalho. No caso dos líquidos, eles estão levemente separados. Já fica mais fácil de agitar essas moléculas. Os gasosos estão completamente separados, tá? Como que eu posso fazer com que as reações químicas aconteçam de uma forma mais rápida e com eficiência? A primeira forma é alterando a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação dessas partículas, consequentemente, mais rápida será a reação química. Como exemplo, eu tenho aqui comigo 2 comprimidos efervescentes de vitamina C e tenho desse lado água gelada e desse lado água natural. Observe como na temperatura natural a reação química acontece de forma mais rápida. Você pode ver que a efervescência na água natural é bem mais rápida do que na água gelada. E o comprimido vai se desfazer bem mais rápido. Se essa água estivesse quente, ela levaria a metade do tempo necessário para concluir a sua efervescência. Mas deu de ver, né? Vamos continuar. É porque ele demora uns 2 minutinhos o gelado para poder terminar de efervescer. Mas chega assim, ó, é engraçado que o gelado chega calmo, tranquilo, laranja, de boa. E o outro não, tá ali, ó, em uma movimentação constante e brusca. Bem, quanto maior a temperatura, maior vai ser o grau de colisão entre as partículas, mais rápida vai ser a reação química. Um outro fator que eu posso alterar é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais fácil o reagente vai agir. Eu vou dar um exemplo. Aqui eu tenho o tecido enrolado. E neste copinho, e neste prato, ele está aberto. Eu tenho aqui 5 ml de água. Muito simples. Eu vou derramar de forma direta no pano. Vou fazer a mesma coisa com uma superfície de contato maior. Quer ver a diferença? Pano enrolado. Pano aberto. Então, quanto maior for a superfície de contato no momento da reação química, mais rápido vai acontecer essa reação química. Em casa, a gente vê o exemplo na cozinha. A verdade é que tudo a gente vê o exemplo na cozinha, né? Como, professora? Simples. Lá na cozinha, quando você vai colocar uma água para esquentar para fazer o macarrão, se você escolher uma panela estreita e alta, ela vai demorar mais para esquentar do que se você pegar uma larga e mais baixa. Vou ter o mesmo volume de água,
mas aquela com maior área de contato vai esquentar primeiro. Uma terceira forma, e essa eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil da gente visualizar, é usar catalisadores. Os catalisadores são substâncias que eu utilizo simplesmente para acelerar a reação química, tá? Ela não vai interferir na formação de novas substâncias, certo? Apenas vai acelerar as reações. Então, um exemplo que nós temos de catalisadores é no processo da digestão o uso das enzimas, certo? As enzimas são catalisadoras e elas vão permitir a ruptura dos alimentos de grandes cadeias em cadeias menores, até que seja possível a sua absorção. Mas ela não altera a composição química, porque na digestão eu tenho uma cadeia complexa de nutrientes que será simplesmente separada. Nesse processo de separação, na mastigação em especial, eu vou usar tanto o processo de mastigação, que vai diminuir o tamanho dessa corrente, quanto o uso de enzimas. Um exemplo que nós temos aqui, não sei se vai ser possível você verificar. Nesse copo, nesse recipiente, eu tenho amido de milho diluído, certo? Com tintura de iodo. A tintura de iodo, ela serve só para a gente verificar a presença de amido, que é um carboidrato, mas o produto é amido de milho, não é verdade? Bem, observe aqui como fica o aspecto do amido apenas diluído na colher. Liso, certo? Ele escorre lisamente na colher, ó. Vou colocar ele para escorrer, ó. Se eu colocar um catalisador, eu coloquei um catalisador aqui, tá? Eu coloquei saliva. Sim, é isso mesmo. Cuspiu, 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 até dar o processo de digestão. Olha a característica, ó, coalhado. Olha a textura. Ó essa, ó. Tentar de novo. Vamos testar. Ele parece coalhado. É porque, nesse caso, a enzima, que é a pitialina, que atua especificamente em cima do amido, ele atuou. Se eu comparar as colheres, ó, só a colher. Eu tenho essa aqui, é sem o catalisador. Ela lisa, parece que não tem nada. Essa daqui com o catalisador. Você pode perceber que ela é mais quebradinha. Fácil fazer esse experimento em casa. Você pega o amido de milho, o amido de maisena, desculpa, amido de maisena, bota no recipiente, cospe dentro. E bota um pouquinho de tintura de iodo, que ele vai ajudar a visualizar. A tintura de iodo é um indicador. E os indicadores, eles não reagem também para produzir novas substâncias, tá? Apenas para apresentar, através da diferença de cores, aquela substância que eu quero identificar, certo? Bem, quando a gente fala do uso de catalisadores, esses catalisadores, eles poderão ser utilizados diversas vezes. Ele não precisa ser necessariamente líquido, como eu
mostrei aqui que utilizei a saliva. Eu posso ter um catalisador físico que eu coloque na reação e agite essa reação, tá? Quando a gente faz titulação na faculdade, nós temos um materialzinho chamado titulador, é uma pedrinha magnética. Sabe o que ele lembra? Gente, tem um desenho, Big Hero, não tem a pecinha de metal que ele faz, o irmão do rapaz que morreu, que é o protagonista? Ele faz uma pecinha de metal que fica se mexendo sozinha. Menino, juro que aquilo é igualzinho um catalisador. Aí o catalisador, ele é magnético e eu tenho uma base. Quando eu vou utilizar o catalisador, o que eu faço? Eu pego a substância, coloco no copo de Becker, coloco o titulador dentro e coloco na base magnética. Porque aí ele vai ficar pulando incansavelmente e ajuda a agitar essa reação química, facilitando o processo, tá? Ou seja, qualquer forma de aumentar a colisão das partículas de uma reação química vai fazer com que ela aconteça mais rápido. Aí você pergunta assim, professora, eu posso simplesmente mexer? Sim, se você mexer, você vai fazer com que essa reação aconteça de forma mais rápida, tá? E sem interferir na produção de um novo material. Quando a gente faz brigadeiro, a gente usa um catalisador, que é a colher. Se você não mexe o brigadeiro, ele engrossa na parte de baixo e demora muito a engrossar na parte de cima, igual qualquer mingau. Ele acaba queimando embaixo sem em cima estar pronto. Por isso que a gente precisa mexer, claro, para evitar que queime também, né? Mas para que ele fique na cremosidade perfeita e de um jeito homogêneo, certo? Você precisa mexer. E ao mexer, querendo ou não, você está usando um catalisador. Ele não vai interferir na produção de novas substâncias. Vai apenas fazer com que essa reação aconteça de uma forma mais rápida. Então, quando eu falo de fatores que alteram as reações químicas, a velocidade dessas reações são só esses três. Eu posso alterar a temperatura, posso alterar a superfície de contato ou utilizar um catalisador. Neste momento, nós já concluímos o módulo 8 e já fica desbloqueada a realização das atividades das páginas 547 e 548. Fica de olho na Agenda Edu e a gente se vê na próxima aula.